Bom dia aos irmãos e amigos, bom dia, igreja, paz do Senhor sobre nós. Nós vamos continuar a nossa série de pregações, nossa série de mensagens no livro de Atos. Então, eu já vou te convidar imediatamente a abrir sua Bíblia, por favor, comigo, no capítulo 22 do livro de Atos, verso 30, é o último verso do capítulo 22. Atos, capítulo 22, verso 30, vai dizer assim: no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e, mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, já estamos no capítulo 23 agora, disse: varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Até aqui, amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, como a igreja batizada, o corpo de Cristo, aqueles a quem a obra do Teu Filho salvou, alcançou. E nós te pedimos, Deus, pela obra do Teu Espírito Santo em cada um de nós, a começar em mim, Deus, e também nos meus irmãos, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale através de nós, e que Teu Espírito Santo, Deus, prepare mentes e corações, Deus, para mudar aquilo que precisa ser mudado, para acolher, Deus, verdades que precisam ser acolhidas, Deus. E, acima de tudo, Deus, para que nós saiamos daqui, Deus, com os olhos fitos no nosso Senhor Jesus, que o Senhor Jesus seja levantado bem alto nessa manhã, e que Ele cative os nossos corações, as nossas mentes. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, é muito interessante como a história às vezes parece se repetir. Nós, como cristãos, nós não acreditamos, que a história é um ciclo, que são simplesmente ciclos acontecendo infinitamente, diferente do que os pagãos acreditavam. Nós não acreditamos que a história é o produto da aleatoriedade, que a história está caminhando para algum lugar sem rumo. Nós acreditamos que Deus conduz a história, age na história e conduz todas as coisas para o seu propósito final, para aquele dia glorioso em que Ele há de punir o mal, há de recompensar o bem e trazer todos os seus para viver com Ele
eternamente. Ainda assim, ainda que a história não seja cíclica, é muito interessante que às vezes ela parece se repetir. E algumas coisas que a gente já viu acontecer, acontecem de novo e de novo. Estamos hoje diante de uma passagem em que um irmão nosso, o apóstolo Paulo, está sendo julgado pela sua mensagem, pela sua proclamação, pelo seu entendimento das Escrituras. Poucos anos antes, o seu Senhor, nosso Senhor Jesus, estava diante do mesmo sinédrio, do mesmo tribunal, sendo julgado acerca da sua mensagem e do seu ministério. E aproveitando que essa semana a gente comemorou o aniversário da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, eu me lembrei que um outro irmão nosso, milhares de anos depois, passou por uma situação semelhante. O monge agostiniano Martinho Lutero passou por uma situação semelhante. Não exatamente na data que a gente comemora, mas alguns anos depois, em 1521, Martinho Lutero foi trazido naquele evento que ficou conhecido como a Dieta de Worms. Worms é o nome da cidade onde se deu esse evento. E Martinho Lutero foi colocado numa encruzilhada. Diante dele ali foram dispostos, numa mesa, todos os seus escritos, toda a sua produção teológica, pós 95 teses, tudo aquilo que ele estava, os seus questionamentos à Igreja Católica e à doutrina católica romana e à doutrina vigente até então. E foi feita uma pergunta muito direta para Lutero: olha, você se retrata ou não de tudo isso que você escreveu? E Lutero, que não estava esperando que isso fosse acontecer, Lutero esperava que haveria ali um debate sobre alguns dos seus escritos, ou sobre pontos das suas ideias, pede um dia para ele orar, para ele pensar e para ele dar essa resposta, se ele retiraria tudo que ele havia dito, tudo que ele havia escrito. E ele passa a noite em oração. E no dia seguinte, com a voz mais firme do mundo, Lutero diz o seguinte: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Sagrada Escritura, citada por mim. Minha consciência, atenção nesse ponto, faremos referência a ele em breve, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Então, gente, o nosso irmão passou por um julgamento em que a sua vida estava em risco. Se ele não se retratasse, poderia, como foi, ter sido condenado e banido pela igreja e ter sido considerado um proscrito pelo Império Germânico da época. E, de fato, aconteceu. Lutero só saiu vivo daquela reunião porque ele tinha um salvo-conduto do imperador. Mas conta a história que o nosso irmão saiu jubiloso de que ele tinha sido capaz de se manter firme diante do julgamento da religião da época, dos poderes daquela época. Então, tal como Jesus, 2000 anos atrás, tal como Lutero, em 1521, nós temos agora um irmão nosso sendo julgado pelo seu entendimento das Escrituras. Temos o relato do julgamento de Paulo, aqui na passagem que lemos hoje de Atos 22 e 23. Então, vamos examinar a nossa passagem dessa manhã, lembrando como foi que Paulo chegou, começando lembrando como que foi que Paulo chegou nessa situação de estar diante do Sinédrio. Os irmãos vão se lembrar, isso já foi dito nas últimas pregações, mas para a gente refrescar a nossa memória, que Paulo está em Jerusalém. Ele havia feito tudo, havia insistido que ele deveria estar lá para levar as ofertas das igrejas gentias, as ofertas de gratidão das igrejas gentílicas para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, sabedor de que ali ele haveria de enfrentar prisões, de que ele haveria de enfrentar problemas, especialmente dos descrentes da Judéia e dos descrentes, judeus descrentes da Ásia. Paulo aceita o conselho dos irmãos da igreja de Jerusalém e ele tenta tirar todo motivo de escândalo daqueles judeus, se apresentando no templo, cooperando com irmãos que haviam feito voto de nazireado. Isso foi explicado umas 2 semanas atrás. Mas isso não impede
que judeus da Ásia, né, de Éfeso, onde Paulo havia passado um tempo e havia tido bastante embate, o encontrassem no templo e provocassem ali uma celeuma ali, né, uma bagunça, acusando Paulo de ter, inclusive, introduzido um gentio no templo, né, já foi explicado aqui como isso era uma ofensa grave, acusando Paulo de ter provocado sedições entre os judeus ao longo de toda a Ásia e a Europa, e querendo eles ali mesmo executar a justiça contra Paulo. Então, acontece aquela confusão no templo. O comandante da fortaleza de Antônia, que era uma fortaleza romana que tinha por função manter a ordem ali naquela região, o comandante Cláudio Lísias, a gente não sabe o nome dele até então, mas se você ler um pouquinho aí adiante no capítulo 23, vai aparecer o nome desse comandante. O comandante daquela guarnição, então, chega para colocar a ordem ali naquele tumulto, e ele está tentando determinar qual era a acusação daquele homem. O que aquele homem tinha feito para provocar tal reação entre os judeus. Então, ele primeiro tenta inquirir a multidão, ele tenta interrogar a multidão, mas diz na Bíblia, nas Escrituras, em Atos 21, 33 e 34, que a multidão não deu nenhum relato coerente para ele. Uns responderam de uma forma e outros de outra. Então, ele tenta, após essa primeira tentativa frustrada, ele tenta determinar, então, o que aquele homem tinha feito de errado, por meio da tortura. Ele prende Paulo e leva Paulo para ser torturado. Mas Paulo apela à sua condição de cidadão romano, então essa segunda tentativa também ela é frustrada. E agora nós estamos diante da terceira tentativa desse comandante Lísias de determinar o que Paulo tinha feito de tão errado. Qual que é essa tentativa? Ele pede, então, que, parecendo que era uma causa da religião judaica, né, entre os judeus ali, ele convoca o sinédrio para julgar aquele homem e dizer para ele se aquele homem tinha cometido alguma coisa. Qual era a acusação, para ele poder, então, determinar, inclusive, qual era a gravidade daquela acusação. Pois bem, quem era o sinédrio, né, que está sendo convocado aqui? O sinédrio seria uma espécie de fusão aí entre o Senado, que a gente conhece, e o nosso Supremo Tribunal Federal. Né? Seria uma mistura de Senado e Suprema Corte. Então, tanto discutiam, né, tanto legislava quanto julgava. Era composto pelo sumo sacerdote da época e mais 70 pessoas. Como está aqui na nossa passagem, a gente fica sabendo que era composto por fariseus, que eram basicamente os estudantes da lei, os escribas e estudiosos da lei da época, e saduceus, que eram majoritariamente compostos, né, pela classe sacerdotal e pessoas mais ricas, as famílias mais abastadas da época. Então, diante desse tribunal, Paulo então vai realizar a sua defesa. Numa reunião tradicional do sinédrio, seriam colocadas então as acusações ao réu, e ao réu teria sido dado o direito de defesa. A gente não sabe se a reunião realmente está um pouco diferente do tradicional, ou se Lucas está resumindo o seu relato. Fato é que o relato começa já com Paulo apresentando sua defesa. Então, no versículo 1 do capítulo 23, nós encontramos Paulo olhando para o sinédrio e dizendo: varões e irmãos, têm andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Então, Paulo começa ali a sua linha de defesa, que ele não vai conseguir, inclusive, desenvolver, como a gente vai ver já já. Mas vamos começar, gente, analisando as afirmações de Paulo, porque quando você dá uma lida nessa passagem como um todo, parece, na superfície, que é uma passagem pouco elogiosa ao comportamento do apóstolo. Parece que Paulo faz algumas coisas erradas aqui, e parece estranho quando a gente lê o comportamento de Paulo diante do tribunal judaico. Então, a gente precisa ler com bastante atenção para a gente entender o que Paulo faz, o que Paulo diz, para a gente entender, inclusive, o que acontece após esse julgamento, quando o Senhor Jesus aparece para Paulo. Tá? Então, a primeira declaração de Paulo é essa, de que de que ele sempre tem andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Aí você pode pensar: poxa, mas Paulo sempre ter andado de acordo com boa consciência, mas ele mesmo não se identifica nas suas epístolas como o pior dos pecadores? Ele mesmo não se desabona quando ele fala que ele consentiu, por exemplo, com a morte de Estevão, quando ele perseguiu cristãos por ordem, inclusive, desse mesmo sinédrio do sumo sacerdote, não exatamente esse sumo sacerdote da época, mas o sumo sacerdote anterior.
ele havia perseguido cristãos, tirado cristãos de suas casas, lançado em cárcere, será que também Paulo podia dizer que fez isso de boa consciência? Então, essa é a primeira afirmação que parece um pouco estranha. Mas, de fato, irmãos, ela não é, embora seja uma declaração ousada, não é uma declaração inédita do apóstolo. Paulo havia dito isso em outras ocasiões. Por exemplo, nós não precisamos abrir, por exemplo, em Filipenses 3, uma passagem bem conhecida, quando Paulo está descrevendo o seu passado entre os judeus, né, o seu proceder entre os judeus, Paulo vai dizer que, segundo a lei, ele era fariseu, e diante da justiça que está na lei, ele era irrepreensível. Essa linha de defesa que Paulo começa a desenvolver aqui, ele vai conseguir desenvolver no capítulo seguinte, em Atos 24, quando ele está fazendo a sua defesa diante de Félix. E lá vai ficar mais claro para a gente do que ele está dizendo. Ele está dizendo que, diante da lei, diante do que a lei ordenava, Paulo sempre tentou manter um proceder que pudesse ser, que não incomodasse a sua consciência, que estivesse de acordo com a sua consciência. Então, mesmo quando ele perseguia cristãos, mesmo quando ele consentia na morte de Estevão, Paulo estava agindo de acordo com a sua consciência, ou seja, ele acreditava estar agindo de acordo com a lei. E é importante que a gente entenda o papel da consciência na vida do cristão. Isso certamente daria um sermão, né, sozinho, né, a gente falar sobre a consciência, mas eu acredito que, para a gente entender bem essa afirmação, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a consciência do cristão. Bom, o que é a consciência? Tá? A consciência seria esse mecanismo interno que todos nós temos, que nos diz se os nossos atos estão ou não estão de acordo com o nosso sistema de valores internalizado. Então, é esse sistema interno que está ali para nos dizer se os nossos atos estão de acordo com aquilo que a gente acredita. A analogia é a analogia com a dor, né? Da mesma forma que a dor é um sinal físico de que algo fisicamente não vai bem, uma consciência que nos acusa seria um sinal interno de que algo que nós estamos pensando ou fazendo não vai bem. Mas, para o cristão, a consciência ela tem um funcionamento que não é exatamente simétrico, ou seja, não é quando ela nos acusa e quando ela nos absolve, não é exatamente o mesmo comportamento. É muito importante que você entenda isso. O que eu quero dizer com isso? Quando a sua consciência te acusa de alguma coisa, ela diz, olha, isso é errado, e mesmo assim você vai lá e faz aquela ação, você está pecando. Mesmo que o ato em si não seja pecaminoso. Entenderam isso? Então, vamos supor que você ache, por exemplo, que futebol é pecado. Por alguma razão, você acha que futebol toma a sua devoção a Deus, toma seu tempo, gera briga, sei lá, você colocou na sua cabeça que futebol é pecado. De acordo com as Escrituras, não é. Você não pode fazer essa afirmação de que futebol em si, o jogo, o espetáculo, ou campeonatos organizados sejam pecaminosos. Mas se você acha que futebol é pecado, e você vai lá e assiste um jogo, ou você vai lá e joga o jogo, né, dependendo do que você acha que é o pecado, você pecou. Mas o ato em si, jogar futebol, assistir futebol, não é pecado. Entenderam? Então, quando a sua consciência te acusa e você vai lá e faz, você está pecando porque você está violando a sua consciência. Mas, aí que entra a assimetria, o contrário não é verdade. Quando a sua consciência te absolve, quando a sua consciência não se incomoda com aquilo que você está fazendo, não significa necessariamente que aquilo é certo. Então, você pode estar fazendo uma coisa que, de acordo com as Escrituras, é errada, mas a sua consciência não te acusou daquele ato. O fato da sua consciência não te acusar não te exime daquele pecado. Inclusive, a Bíblia nos adverte quanto a isso, quanto à possibilidade de nós cauterizarmos a nossa consciência. O que é cauterizarmos? Adormecermos a nossa consciência. Anestesiarmos a nossa consciência. Ou seja, a gente sabe que aquilo é errado e a gente transgride a nossa consciência uma vez. E a gente persiste no erro, e uma e outra. Vai chegar um momento em que a nossa consciência não vai mais nos acusar daquele erro. Então, se é assim que a consciência funciona, o que nós precisamos fazer então, irmãos? Tal como Lutero, né? A gente consegue entender então o que Lutero quis dizer quando ele disse que não era... pegar as palavras exatas aqui, né? Que é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. É isso, a isso Lutero se refere.
A isso Paulo também se refere. O que nós precisamos fazer, então, se é inseguro ir contra a consciência? Nós precisamos informar a nossa consciência, nós precisamos nos informar de modo que a nossa bússola interna esteja alinhada com a bússola das Escrituras, cada dia mais. Então, aquilo que a Bíblia considera errado é o que eu quero considerar errado também, é o que eu quero que a minha consciência me acusa. Mas o que a Bíblia diz que é certo, ou que não há problema, que é matéria de indiferença, eu quero que a minha consciência também não me moleste por causa disso. Então, esse é o trabalho do cristão, essa é a importância de você estar sempre se expondo à palavra de Deus, você estar sempre lendo as Escrituras, você estar sempre congregando, você estar se cercando de bons materiais cristãos, para que você informe a sua consciência, para que você possa, quando andar de acordo com a sua consciência, estar cada vez mais seguro de estar andando diante da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então, essa afirmação de Paulo é uma afirmação ousada. Olha, gente, eu sempre tentei andar de acordo com a minha consciência. Mesmo quando eu errei, eu tentei andar de acordo com a minha consciência. Mas mesmo essa afirmação é tida por aquele sumo sacerdote como blasfema. Não, esse homem não pode estar falando isso que ele está falando, e aí ele ordena que Paulo seja esbofeteado. Denunciando aqui, gente, que na cabeça do sumo sacerdote Ananias, Paulo já estava previamente condenado. Não era exatamente um tribunal justo, como não era o tribunal que julgara Jesus anos antes. Então ele manda que Paulo seja esbofeteado por causa dessa afirmação de que ele sempre tinha andado de acordo com a sua boa consciência. E Paulo manda, né, tomou um distraído lá, reage, né? Olha, Deus vai te ferir, parede branqueada. Você está aí para me julgar segundo a lei e está me mandando me esbofetear contra a lei. Parece que Paulo está muito esquentadinho aqui, né? Parece que Paulo está pisando fora da faixa aqui. Paulo está xingando o cara, chamando o cara de branquelo aqui à toa. Mas não é. E aí é aí que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado. Porque, veja bem, gente, qual era o papel do sumo sacerdote Ananias? Ele estava ali para garantir que a lei, para determinar se a lei tinha ou não tinha sido transgredida. E ele devia fazer isso, obviamente, dentro da própria lei. E o que ele fez agora com Paulo viola a lei, porque a lei dava amplo direito de defesa, salvaguardava o acusado. Ele tinha, né, no sistema de leis judaico, havia a presunção da inocência, como há nos tribunais de hoje. Então, isso que ele fez foi uma violação dos princípios da lei, dos princípios que regiam ali até a maneira como os réus são julgados ali perante a lei. Então, Paulo se mostra preocupado com o cumprimento da lei. Poxa, como é que você pode me mandar esbofetear contra a lei se você está aí para garantir a lei? E ele chama o cara lá de parede branqueada. Talvez ali a expressão parece muito com os sepulcros caiados que Jesus fala lá em Mateus 22, ou Mateus 20, agora me fugiu. 23. Os sepulcros caiados, ou, isso, Mateus 23, 27. Ou uma profecia que existe lá em Ezequiel, a gente não precisa ler ela aqui, que fala sobre um muro caiado, literalmente uma parede branqueada, se referindo aos profetas que profetizavam paz para Israel, quando não havia paz. Então, era como se eles estivessem jogando uma cal num muro que está totalmente condenado. Então, a ideia é a mesma aqui, né? Que uma coisa que externamente está muito bem, mas internamente está podre, está apodrecida, né? E aí as pessoas avisam Paulo, olha, mas você vai falar assim do sumo sacerdote? E aí Paulo volta atrás. Não de dizer que ele foi esbofeteado contra a lei. Ele havia sido esbofeteado contra a lei. Mas de dizer em relação ao xingamento que ele havia dirigido ao sumo sacerdote. Tá? Gente, Paulo não tinha feito nada errado até aqui. Jesus, depois você pode ler sua Bíblia em João 18. Jesus, em João 18, quando ele é interrogado pelo sumo sacerdote, ele também é esbofeteado. Ele fala, olha, por que você está me interrogando? Eu falei as coisas às claras, eu estava lá no templo ensinando publicamente, por que vocês vieram me acusar agora? Né? E aí ele é esbofeteado. Mas Jesus também protesta que aquele tapa que ele havia levado havia sido feito contra a lei. Jesus não havia dirigido um impropério ao sumo sacerdote, como parece que Paulo fez aqui. Tá? Mas, em relação a essa revolta, quanto ao descumprimento da lei, Jesus demonstrou tanto quanto Paulo.
E aí, mas Paulo, quando ele é informado de que ele havia falado, né, um impropério contra o sumo sacerdote, ele se desculpa, fala, olha, gente, eu não sabia que era o sumo sacerdote, por isso eu falei. Porque na lei, veja de novo, na lei, e ele está se referindo a Êxodo 22, 28, na lei está escrito que você não pode falar mal de um príncipe do povo, você não pode falar mal de uma autoridade do povo. Então veja que Paulo, uma e outra vez, está demonstrando maior preocupação com o cumprimento da lei, né, maior apreço pela lei, do que as próprias pessoas que estavam ali para julgá-lo, especialmente a pessoa do sumo sacerdote Ananias, que, aliás, gente, tinha uma reputação terrível. Assim. Flávio Josefo, o historiador judeu, falava que esse homem era um homem vil, era um homem assim, dado à ganância, à cobiça, ao dinheiro, um homem que, certa vez, inclusive, teria se apropriado, ou talvez habitualmente se apropriado, dos dízimos que eram destinados aos demais sacerdotes. Então, Paulo está diante ali, gente, de um tribunal que, de fato, do qual ele não pode esperar um julgamento justo. Mas ainda fica problemática um pouco a questão, que é assim, como que Paulo podia não saber que aquele homem era o sumo sacerdote? Paulo, tão versado nos costumes judeus, né, como que ele não sabia que o sumo sacerdote era a pessoa que presidia aquela sessão? A verdade, gente, é que a gente não consegue saber ao certo. A gente não consegue muito responder, a não ser que dar crédito para o apóstolo Paulo por ser quem ele era, que, de fato, ele não conhecia o sumo sacerdote da época. Isso é fato. Ele não conhecia pessoalmente, muito provavelmente ele não conheceria o sacerdote da época, o sumo sacerdote Ananias. O sumo sacerdote Ananias havia sido investido da sua posição no ano 47. É o ano que Paulo já não estava mais em Jerusalém, e daquele ponto em que Paulo deixa Jerusalém até agora, as vezes que Paulo esteve em Jerusalém foram bastante rápidas e pouco frequentes. Então, parece que é fato que ele, de fato, não conhecia o sumo sacerdote. O problema vem do fato de que o sumo sacerdote, numa reunião do Sinédrio, estaria vestindo as suas roupas sacerdotais diferentes dos demais e estaria presidindo a sessão. Então, muitas pessoas tentam explicar, né, como é que Paulo podia não saber. Existem algumas hipóteses, por exemplo, a de que a reunião do Sinédrio era uma reunião informal. Então, por isso, Ananias não estaria trajando as suas vestes sacerdotais, talvez até não estivesse presidindo a sessão. Isso explicaria, por exemplo, por que a reunião já começa na defesa de Paulo. Existem pessoas que dizem que Paulo realmente não viu de onde vinha a voz que tinha mandado que ele fosse esbofeteado, então ele meio que falou para o nada, assim. Existem pessoas que vão dizer que Paulo estava sendo irônico, como que para dizer, cara, eu não sabia que uma pessoa que se comporta assim, que manda fazer isso, podia ser o sumo sacerdote, desculpa. Né, uma ironia assim, bem pesada. Ou existe até pessoas que vão dizer que era, na verdade, um problema de vista de Paulo. Esse problema de vista de Paulo, gente, por incrível que pareça, ele é bem documentado. Tá? Quando você lê lá em Gálatas, ele fala que ele teve entre as igrejas da Galácia lá por causa de uma enfermidade, e que, se possível fosse, os Gálatas teriam dado os próprios olhos para ele. Né? Então, parece que a gente pode inferir daí que era uma doença na vista. No final da carta aos Gálatas mesmo, Paulo fala, olha, veja as letras grandes eu te escrevo do meu próprio punho. Querendo dizer assim, gente, é o ceguinho que está escrevendo para vocês mesmo, olha aqui, eu estou escrevendo com letra grande porque vocês sabem que eu tenho um problema de vista. Então pode ser que Paulo não estava vendo, e aí a parede branqueada era aquela figura de branco ali que ele não conseguia distinguir no meio ali da multidão. O fato é que nenhuma dessas hipóteses, ou todas elas são possíveis, nenhuma delas é definitiva, então a gente pode, na verdade, dar um crédito para Paulo aí, que de fato ele não sabia quem era o sumo sacerdote ali na ocasião. Bom, então Paulo começou uma linha de defesa, tomou distraído, né? Acabou a linha de defesa de Paulo, e agora ele vai tentar um outro caminho. E esse outro caminho é o que incomoda mais as pessoas, assim, porque parece que a estratégia de Paulo agora, a linha de defesa de Paulo, é lançar uma cortina de fumaça, né? É jogar lá no meio da galera uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo julgado, com o objetivo da reunião, só para o pessoal brigar, né? É igual aquelas figurinhas do WhatsApp lá, né? Do briguem, seus desgraçados. Né? Paulo jogou lá uma cortina de fumaça para ver o pau quebrar, né? Para ver a galera brigar. Mas não foi isso, tá, gente? Não foi isso que Paulo fez. E eu te presto muita atenção nesse momento, que você precisa entender que não foi isso que Paulo fez, porque esse, inclusive, é o centro do nosso texto, é o centro do que a gente quer falar nessa manhã. Paulo, de fato, gente, ele foi esperto quando ele coloca, né, quando ele faz a sua alegação de que ele era fariseu e estava sendo julgado pela ressurreição dos mortos. Né?
Lucas fala isso, né, que sabendo Paulo que uma parte do sinédrio era de fariseus e saduceus, então ele fez realmente de caso pensado. Paulo foi esperto, mas ele não foi espertinho. O diminutivo aí faz toda a diferença, tá? O que eu quero dizer com isso? O que seria o espertinho? Seria isso que eu falei, ele jogar uma cortina de fumaça. Então, por exemplo, estou eu aqui, sendo julgado por vocês, por alguma coisa errada que vocês acreditam que eu fiz. Sei lá, peguei dinheiro aqui do gasofilácio indevidamente, por exemplo. Então, estou sendo julgado por isso. E aí, aqui em Belo Horizonte, sabendo, Regis, que 50% é atleticano, 50% é cruzeirense, eu falo assim, não, gente, eu estou sendo julgado aqui é porque eu sou cruzeirense. Quem está me acusando aqui é os atleticanos, só porque eu sou cruzeirense, eles estão me acusando aqui. E aí, querendo ganhar a empatia dos cruzeirenses para virar uma briga aí, a coisa, né, ser julgada, se eu sou cruzeirense ou se eu não sou, se o cruzeirense é melhor que o atleticano ou não é, e levar a discussão para o outro lado. Isso é jogar a cortina de fumaça, isso é ser espertinho. Tá? Paulo não fez isso. Paulo não falou sobre a ressurreição dos mortos como se fosse um tema completamente aleatório e descasado com as acusações dele. Pelo contrário. E é aqui que a gente precisa tomar muito cuidado e ser muito atento. Na verdade, gente, o que o Paulo fez, e eu acredito, sinceramente, que movido, inclusive, pelo Espírito Santo, Paulo resumiu a razão da sua briga com aquelas pessoas, né, da incompreensão que os judeus tinham do seu ministério. Ele resume o seu ministério e a razão dele estar ali de uma forma muito sábia, mas muito verdadeira. Paulo faz a seguinte declaração: eu estou sendo julgado aqui por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E poucas vezes na história da humanidade uma frase foi tão verdade quanto essa. Então, veja, é totalmente diferente da outra estratégia. Paulo está falando uma verdade importantíssima se a gente quiser entender o que está acontecendo aqui. Antes da gente analisar essa afirmação, vamos analisar a outra que Paulo faz também, na mesma frase, que ele começa dizendo assim, olha, eu sou fariseu, filho de fariseus. E aí ele vai falar que ele está sendo julgado pela ressurreição. O que Paulo queria dizer quando ele diz que ele é fariseu, filho de fariseus? Será que é justo Paulo se identificar como fariseu a essa altura da vida dele? Bom, Paulo já disse que ele se preocupava, e já demonstrou, inclusive, que ele se preocupava com o cumprimento da lei, e ele tinha a lei de Moisés em alta conta. Então, isso, ele tinha sido ensinado durante a sua formação como fariseu. Os fariseus eram aqueles estudiosos da lei, aqueles separados, né, para o estudo da lei, que tinham um grande apreço pelas escrituras sagradas. Então, nisso, Paulo podia se identificar com eles. E Paulo, durante toda a sua vida, foi criado como fariseu, e ele tinha com os fariseus isso que ele fala aqui em comum. Ele tinha em comum com os fariseus a esperança da ressurreição dos mortos. Ou mais especificamente, quando você olha o original, o que parece que Paulo está querendo dizer é que ele compartilhava da esperança nacional do povo judaico, né, do povo de Israel, tal como os fariseus e os saduceus tinham essa esperança, mas que, como os fariseus, ele sabia ou ele entendia que essa esperança, a esperança do Messias, a esperança de restauração do povo, ela só seria concretizada através da ressurreição dos mortos. E nisso ele diferia, então, dos saduceus. Então, quando Paulo diz ali que ele é fariseu, ele está se identificando, é quase como se você pudesse implicar por essa afirmação, que Paulo está dizendo que, dentre aquelas pessoas lá, ele era, inclusive, o fariseu mais consistente de todos. Quando você pega o que é um fariseu, é uma pessoa que tem apreço pela lei, que tem a esperança na chegada do Messias e a esperança na ressurreição dos mortos. Não há dúvidas, meus irmãos, de que o que Paulo pensava a respeito dos ritos da lei. Paulo explica isso nas suas cartas, que os ritos da lei, para ele, agora, a partir do momento da ressurreição dos mortos, a partir do momento em que Jesus ressurge dentre os mortos, os ritos da lei passam a ser matéria de indiferença. Então, como Paulo agia perante a lei? Se uma pessoa era um gentio, Paulo e o Concílio de Jerusalém havia decidido assim, né, em Atos capítulo 15, a gente lê isso. Se a pessoa era gentia, ela não deveria ser obrigada a se circuncidar e a obedecer os ritos da lei, porque isso seria uma afronta à suficiência da salvação e do sacrifício de Jesus Cristo. Então, ao gentio, que sempre foi gentio,
quando ele se convertia, não era imposto sobre ele a carga da lei. Mas um judeu que tinha por esse costume e ele se converte, e, por exemplo, ele queria ainda, por questões de consciência, lembre-se da consciência, ele queria ainda circuncidar seu filho, ou observar ainda a diferença entre dias e dias, ou manter uma dieta de alimentos limpos, que ele considerava limpos, e outros que ele não considerava limpos, Paulo falava que isso era matéria de indiferença. Ele fala isso em Romanos: alguns consideram os dias mais santos que outros consideram todos os dias iguais. Cada um, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Cada um tem que cuidar da sua consciência diante de Deus. Então, obviamente, Paulo não está se judaizando aqui, né? A carta aos Gálatas toda é uma resposta a essa judaização. Mas Paulo também não está mentindo. Ele pode ser identificado como fariseu, desde que os fariseus entendessem, e eu acho que Paulo está fazendo um apelo por isso, inclusive, de que a esperança que eles tinham na ressurreição dos mortos já tinha sido alcançada, já tinha acontecido. A ressurreição em Cristo já tinha acontecido. Então, ele está fazendo um apelo aqui. Ele sabe que os saduceus não acreditam em ressurreição. Então, para os saduceus, isso seria, de fato, um absurdo. Mas para os fariseus que acreditavam, era questão de entender que a ressurreição havia acontecido. E se é uma questão de entender que Cristo já ressuscitou, e porque Cristo ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem, então Ele é a nossa garantia de que nós vamos ser ressuscitados com Ele, é isso que falta para os fariseus. Então, de fato, a razão de Paulo estar ali é por causa da sua crença na esperança e na ressurreição dos mortos. Entendem? Paulo está sendo julgado por nenhuma outra coisa senão por causa da sua esperança na ressurreição dos mortos. Paulo diz em 1 Coríntios, veja como é importante a ressurreição para a fé de Paulo e para a nossa fé. Eu acho que faz sentido a gente ler. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13. 1 Coríntios 15, 13. Não, vamos ler a partir do 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Sabe o que Paulo está falando aqui, gente? É que se Cristo não ressuscitou, vão para casa. Todos nós aqui agora, vamos embora para casa, a gente está perdendo tempo aqui. É vã a nossa pregação, é vão isso que eu estou fazendo aqui. E é vão isso que vocês estão fazendo aí, sentado me ouvindo e sentado cantando. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, se não há esperança de que nós vamos ressuscitar com Cristo, vamos embora para casa, gente, nós estamos perdendo tempo. Se você está aqui nessa manhã, se você se considera um cristão, é porque você crê que aquela tumba estava vazia no terceiro dia. E isso muda tudo, meus irmãos, isso muda tudo. Paulo entendeu, e eu acredito sinceramente nisso, que Paulo, nesse momento, pelo Espírito Santo, ele entendeu onde que estava o X da questão. Aquele pessoal não estava interessado em estabelecer se Paulo era culpado ou não era. Aquele pessoal já tinha condenado Paulo, gente. Aquele sumo sacerdote já tinha mandado esbofetear Paulo sem nem escutar direito a defesa de Paulo. Aquele pessoal estava ali, e Paulo estava ali diante deles, é porque Paulo era uma testemunha da ressurreição de Cristo. Lembra que Paulo, como tinha sido o relato de Paulo no capítulo 22, quando ele endereça a multidão, ele simplesmente conta o que aconteceu, e é central na defesa de Paulo o Cristo ressurreto aparecendo e falando com ele. Olha, eu sou Jesus a quem tu persegues, não fique em Jerusalém, vai, porque o pessoal não vai te ouvir. O tempo inteiro Paulo está aludindo o seu proceder, está defendendo o seu proceder como resultado do seu contato com o Cristo ressurreto. Então não pode haver um resumo melhor do que está acontecendo aqui do que um julgamento por de uma pessoa por causa da sua crença na ressurreição dos mortos. E essa afirmação de Paulo, então, vai gerar uma celeuma, porque aquele pessoal ali não estava preocupado com a verdade, aquele pessoal ali está preocupado com o partidarismo,
é com estar certo, é diferente de estar certo e estar junto da verdade. Então, como o pessoal estava preocupado em partidarismo, vira uma confusão aquele negócio. E a terceira tentativa, então, do comandante de determinar por que aquele homem estava sendo julgado, vai também por água abaixo. Imagina tanto que esse homem está gostando de Paulo agora, né? Terceira vez que ele tem que convocar a guarda lá da Fortaleza Antônia, pegar Paulo e tirar Paulo do meio da confusão para Paulo não morrer. E ele, então, ficar com Paulo ali pensando de novo como é que ele vai fazer para determinar o que Paulo fez e o que ele tinha que fazer com aquele prisioneiro. Isso, então, está narrado até o verso 10 do capítulo 23. Mas vejam só, por que a gente pode falar com tanta segurança de que Paulo não fez nada errado até aqui? Veja se existe selo maior de aprovação do procedimento de Paulo do que o que acontece no verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, não temas, tende bom ânimo, anime-se, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, Paulo podia estar ali triste, preocupado, deprimido. Puxa vida, eu vim aqui para Jerusalém, eu sabia que o trem ia dar ruim, mas talvez eu não estivesse pensando que ia dar tão ruim. Eu queria ir para Roma, eu entendi que era a vontade de Deus que eu fosse para Roma, e agora eu estou aqui preso. Terceira vez que quase que eu vou embora, né? Terceira vez que a multidão tenta que alguém tenta me agredir aqui. Como é que eu vou para Roma agora? O que vai acontecer? Poxa, eu estava tão seguro de que eu ia para Roma. Eu achei que eu estava fazendo tudo certo. E que forma melhor de confirmar a crença na ressurreição e no Cristo ressurreto do que o próprio Cristo ressurreto aparecendo para Paulo e dizer: olha, você está indo bem, Paulo. Paulo, tal como Lutero, né, saiu jubiloso de que ele tinha conseguido manter a fé. Paulo, não se preocupa, tenha coragem, continue. Essa é a ideia do que Cristo está dizendo aqui. Paulo, continua. Se anima, cara. Não está errado. O que você está fazendo, você está dando testemunho de mim. O mundo acha que está te julgando. O mundo acha que eles têm a verdade e que você está sendo julgado. Mas, na verdade, Paulo, a verdade, vamos falar a verdade? Eu estou julgando esse mundo. Eu julguei esse mundo na cruz. Então, quem é o réu ali não é você, Paulo. Porque você está do lado da ressurreição, Paulo. Quem é o réu ali é quem se acha dono da verdade. É quem se acha dono da lei. É quem se acha do dono do monopólio da religião. Essas estruturas, Paulo, estão erradas. Essas estruturas foram condenadas por mim quando eu morri e ressuscitei. Mas você não, Paulo. Você está dando testemunho de mim. E se você está dando testemunho de mim, Paulo, tenha coragem, continua. Porque é minha vontade, Paulo, que você vá para Roma. Meus irmãos, Jesus fala isso com Paulo, que ele vai para Roma. Eu imagino como isso deve ter sido recebido por Paulo. Que coragem, que ânimo, de fato, isso deve ter dado no nosso irmão. Mas, a gente vai estudar isso daqui para frente, gente, vai demorar para caramba para Paulo chegar em Roma. Paulo vai ter que passar por vários julgamentos, pelo menos mais 3 julgamentos aqui, até ele estar diante de mais um julgamento com o imperador, o 4º julgamento. Paulo vai ficar preso em Cesareia, depois disso aqui, estou dando spoiler aqui, né? Ele vai ficar preso por 2 anos, gente. 2 anos. 2 anos. Qual de nós consegue, pela força de uma palavra de Deus, viver 2 anos na esperança? Não, eu vou para Roma porque Jesus falou que eu vou para Roma. Eu vou para Roma porque Jesus falou. Eu estou diante porque Paulo vai ser julgado de novo, então estou diante desses outros tribunais aqui, estou diante de Félix, estou diante de Festo e quem mais vier, porque eu sou um testemunho da ressurreição. Essa é a razão que eu estou sendo julgado. E Cristo quer que eu testemunhe da ressurreição também em Roma. Meus irmãos, talvez muitos de nós aqui jamais estejam diante de um tribunal por causa da sua fé. Não sei, os tempos são difíceis, talvez alguns de nós vão ter que em breve, talvez mais breve do que a gente pensa, estar sendo julgados por causa da nossa fé, por causa das nossas convicções. Mas eu quero te falar nessa manhã, porque mesmo que você não esteja diante de um sinédrio, diante do Senado, diante do STF, a sua fé, meu irmão, está sendo julgada todos os dias. Todos os dias o seu comportamento está sendo julgado. Todos os dias queremos nós o seu bom proceder diante de Deus, o seu bom proceder de acordo com a sua consciência, o seu andar diante da sua consciência,
vai incomodar as pessoas. Mesmo que você não esteja diante de um governante, diante de um juiz, você está constantemente diante das pessoas e o seu comportamento está sendo julgado. E, meu irmão, o que você precisa fazer nesse momento, meu irmão? Você precisa crer na ressurreição dos mortos. Você precisa ter uma crença tão inabalável na ressurreição de Jesus, que você consiga discernir, meu irmão, que a real razão de você estar sendo julgado é a sua fé em Cristo. Porque muitas vezes o que vai estar sendo julgado é o que você falou, é o fato de que você não se envolve em certas coisas, é o fato de que você não coaduna com certas posições, é o fato de que você não se enquadra no sistema. Você vai ser um incômodo, tal como Paulo foi um incômodo para aquele comandante. Se você for uma testemunha fiel da ressurreição, meu irmão, você vai ser um incômodo e você vai estar diante de julgamento o tempo inteiro. Meu irmão, a gente precisa orar por duas coisas. A gente precisa orar primeiro por discernimento, como Paulo teve discernimento, de enxergar que, olha, esse povo aqui está me julgando, mas não é porque eu fiz A, B ou C, não. Esse povo está me julgando é porque eu sou crente mesmo, é porque eu acredito em Jesus. O que está em jogo aqui é o testemunho da ressurreição. E aí você ora pela segunda coisa, você ora por coragem. Tal como Jesus falou para Paulo, Paulo, tenha coragem, você vai testemunhar, do mesmo jeito que você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Meu irmão, você precisa orar para ter discernimento, para você entender o que está em jogo. Eu preciso orar para ter discernimento, para entender o que está em jogo. E a gente precisa orar por coragem, para a gente, como Jesus, como Lutero e como Paulo, a gente se manter firmes na defesa da nossa fé. A ressurreição faz toda a diferença, meus irmãos. Essa é a boa notícia, tá? Você não vai diante dos tribunais sozinho. Nós lembramos o que o Senhor Jesus falava lá em Mateus 10, né, que os apóstolos e também a igreja de Deus seria entregue a tribunais, seria entregue a sinagogas, né, seria julgado, mas que a gente não devia temer aqueles que matam o corpo. A gente tem que temer aquele que tem o poder de lançar nossa alma no inferno. Então a gente não precisa ter medo dos julgamentos terrenos, porque aquele que tem o poder de colocar nossa alma no inferno já nos julgou em Cristo Jesus, do que dá testemunho à ressurreição dos mortos e o túmulo vazio. A ressurreição dos mortos nos dá essa certeza, gente, de que Jesus teve o seu sacrifício aceito por Deus. Ele não ficou lá, a morte não podia conter Jesus, porque Jesus não merecia a morte. E Jesus, como nosso representante agora, ele está nos chamando, falando, gente, toma a sua cruz e me segue. Porque o caminho da cruz ele é difícil, o caminho da cruz ele envolve estar diante de tribunais, ele envolve você ser desafiado na sua fé, você ter que se mostrar corajoso onde não tem coragem, para você encontrar Jesus na ressurreição, para você ser ressurreto com Jesus. Como Pedro nega Jesus 3 vezes, para ele não passar por um julgamento, para ele não ter que seguir Jesus para um julgamento. Mas depois que Jesus ressurge e aparece para ele, em Atos capítulo 4, Pedro está dizendo que importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro não tem mais nenhum cuidado com a vida dele. Nenhum. Porque não precisa ter medo mais. Porque o verdadeiro amor, meus irmãos, ele lança fora o medo. Meus irmãos, nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou, gente. Isso é uma maluquice. Nós estamos falando que um morto foi enterrado e 3 dias depois ele estava vivo, com outro corpo. E ele está falando para a gente que a mesma coisa vai acontecer com a gente. Meus irmãos, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê discernimento, para a gente seguir a Jesus, mesmo quando a nossa fé estiver sendo julgada. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque não depende de nós, Deus. Nós somos falhos, nós somos covardes, nós somos imperfeitos, Deus. Mas em Cristo, Senhor, em Cristo, e somente em Cristo, nós somos justos, nós somos corajosos, Deus, e nós não tememos o mundo, Deus. Ó Deus, que o nosso único temor seja desagradar aquele
que fez tudo por nós, Deus. Que o Senhor nos mostre, Deus, quando a nossa fé estiver sendo julgada, Deus, e que o poder da ressurreição, Deus, anime a tua igreja, Deus, agora, Deus, nesse momento, Deus, e para sempre, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, anima a tua igreja, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos discernimento, Deus, para nós passarmos pelo julgamento, pela prova, sem envergonhar o teu nome, Deus. Ó Deus, nós te pedimos perdão, Deus, por aqueles de nós, eu inclusive, Deus, que já passamos pela prova e falhamos. Ó Deus, obrigado, porque em Cristo há também, Deus, há também provisão para aqueles de nós, Deus, que já te negaram e que já falharam, Deus, em se posicionar firmemente por Jesus. Deus, obrigado pelo perdão, Deus, e nós te pedimos que isso não se repita, Deus, que nós sejamos cheios, Deus, da coragem e da ousadia que vem pelo Espírito Santo, que foi derramado quando Cristo ressuscitou. Oração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém.